A gente sai dos Estados Unidos agora e vai à Europa, vamos a Londres, porque os arquivos nacionais norte-americanos divulgaram milhares de documentos que antes eram sigilosos sobre o assassinato do presidente americano John Kennedy, lá em novembro de 1963. Este assunto para o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, passado tanto tempo, esse é um caso em que ainda proliferam teorias da conspiração, dúvidas sobre as investigações policiais. Esses documentos divulgados servem para estimular ainda mais essas teorias ou para jogar água na fervura? Bom dia, Américo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Provavelmente vai criar ainda mais teorias da conspiração, Colombo. Os historiadores e as pessoas que investigam esse caso de muitas décadas já, eles esperam conseguir pelo menos mais informações sobre o suposto assassino do Kennedy, o cidadão americano Lee Harvey Oswald. O Oswald, ele morou, antes do assassinato, ele morou na União Soviética e ele tentou também conseguir a cidadania soviética, mas não teve sucesso. Aí ele voltou para os Estados Unidos. As investigações oficiais dizem que ele foi o autor de um único disparo que matou o Kennedy e que ele teria agido sozinho, sem a ajuda de ninguém ou de qualquer outra entidade. Uma parte dessas teorias da conspiração vem do fato justamente de que como é que uma pessoa sozinha consegue comprar um rifle, consegue se colocar no lugar exato para poder matar o presidente da forma como fez, com um único tiro. Outra fonte dessas teorias também são os vários inimigos que o Kennedy fez durante o seu curto mandato no cenário internacional. Então a gente lembra de 3 grandes crises que aconteceram durante o mandato dele. A mais grave de todas, sem dúvida, foi a crise dos mísseis soviéticos que iam ser instalados em Cuba, uma ilha que fica a pouquíssima distância dos Estados Unidos, e os cargueiros soviéticos estavam levando já as ogivas nucleares para Cuba durante o mandato do Kennedy, e ele teve que entrar em um confronto direto ali com a União Soviética até conseguir convencer os soviéticos a não mandarem mais os mísseis, não instalarem os mísseis em Cuba. Ele também foi durante o mandato dele que os soviéticos construíram o Muro de Berlim, e ele foi até Berlim, fez um discurso famosíssimo dizendo que os Estados Unidos iriam defender Berlim Ocidental até o final. E também foi durante o mandato dele que os Estados Unidos de fato agravaram muito a guerra no Vietnã. No mandato dele, eles multiplicaram por 18 o número de soldados que foram enviados para o país asiático. Ou seja, essas teorias dizem que o Kennedy teria muitos inimigos internacionais que teriam interesse em matá-los. Agentes da KGB, agentes do Vietnã, agentes de Cuba, que acabou ficando sem os mísseis. Muita gente duvida que o Lee Oswald pudesse fazer um estrago desse tamanho sozinho. Além disso, o Lee Oswald, que foi preso 12 horas depois do assassinato, ele foi morto dentro da delegacia de polícia onde ele estava e na frente das câmeras de televisão por um cidadão de Dallas que era dono de uma boate lá e teoricamente com links com a máfia americana. Então você tem, a história vai ficando cada vez mais complicada e você tem cada vez mais atores famosos, né? KGB, CIA, FBI, máfia, várias teorias que diriam que muita gente tinha interesse em matar o Kennedy. Esses documentos provavelmente vão dar uma luz especialmente sobre o Lee Oswald, porque ele encontrou inclusive com um espião soviético no México alguns meses antes da morte do Kennedy e espera-se que se consigam mais informações sobre isso. Tem um outro detalhe também, Colombo. Muita gente diz que no final das contas a culpa principal foi da CIA e do FBI, porque se eles tivessem feito o trabalho deles direito, não teria acontecido esse assassinato que era perfeitamente possível de se evitar. Vamos tentar ver se esses documentos revelam alguma coisa sobre isso, mas também temos que lembrar que 3% de todos os documentos continuarão sob sigilo, e isso vai certamente dar ainda mais fôlego para essas teorias da conspiração. É com você, Colombo. Valeu, Américo. Américo Martins conversando com a gente ao vivo, direto de Londres, aqui no Novo Dia da CNN Brasil.